Vou falar com vocês hoje a continuação da série O Deus Esquecido, baseado no livro do Francis Chan, um livro que ele escreveu para falar sobre o Espírito Santo. Que assunto complexo, que difícil, porque eu também não sei o que já falaram antes de mim e tenho medo de falar demais e de repente, semana que vem o Pedro não precisa mais pregar. Não é? Duvida? Tem muita coisa para a gente estudar sobre isso, não tem? E eu queria falar com vocês então sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para vocês? Você já fez essa pergunta? Ou para que serve o Espírito Santo? E o tema que me deram é: já tenho Jesus, para que preciso do Espírito Santo? Para quê? Você precisa? Você já tem Jesus. O valor do Área Mais é conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Não é conhecer o Espírito Santo e torná-lo conhecido, não é? Então, você precisa do Espírito Santo se você já tem Jesus na sua vida? E eu queria começar lendo com você João 16, de 7 a 13. Diz assim, não sei usar isso aqui. E é sujo assim mesmo? Caracas! Aí debaixo dá para ver também? Não. Já tenho Jesus, para que preciso do paninho para limpar a TV? Quero ler com você. Mas na verdade, Jesus falando para os discípulos: é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Acabou? É assim que a gente percebe que acabou, não tem mais o que ler? Obrigado aí, pessoal. Deus decidiu se revelar ao homem. E não só se revelar ao homem, mas se relacionar com o homem. Quando Deus criou o homem, ele se relacionou com o homem no jardim. Ao entardecer, ele vinha e tinha um tempo com Adão. Adão pecou e a relação de Deus e o homem foi quebrada. Então vem Jesus, se faz homem, se relaciona com o homem, toca nos homens. Morre e ressuscita para que nós fôssemos reconectados, então o homem fosse reconectado com Deus. E ele volta e diz que nos deixa o Espírito Santo. E agora habitando dentro de nós. Nós somos habitação do Espírito Santo. Quer dizer que eu e você somos casa de Deus. Você já pensou nisso? Então o que acontece não é só eu já tenho Jesus, para que eu preciso do Espírito Santo? É que ele já está aí. Eu acho que a pergunta para você é: o que você faz em relação a isso? E é tão doido tentar entender isso. E eu confesso para você que minha vontade era de... Eu fui escalado para vir pregar, que a gente recebe isso por celular, eu neguei. Eu declinei e não levar a sério. Porque é impossível para mim e para você, que temos uma mente limitada, finita, entendermos um Deus que é infinito e ilimitado. Então é loucura. A gente fica tentando entender, porque a gente tem uma necessidade de entender com a nossa limitação. Então começa partindo daí que vai ajudar. A gente não tem, nem que a gente tivesse todo o tempo do mundo, como entender o infinito com a nossa mente limitada. Mas eu queria olhar para esse texto com você e ver o que nós podemos aprender, ou se nós precisamos aprender alguma coisa sobre o Espírito Santo. E já que é tão difícil entendermos o que é infinito,
que nós possamos nos apegar ao que Ele nos deixou, o que Ele nos revelou através da Sua palavra, para nos ajudar a entendermos e a nos relacionarmos com Ele. E a primeira coisa que eu quero falar com você é que sabemos mais do que precisamos. Quando se trata do Espírito Santo, a maioria das pessoas, as igrejas, sabemos mais do que precisamos saber sobre Ele já. Se não sabemos, é porque não vivemos. Mas a gente sabe mais do que a gente vive. Acontece que a gente chega num lugar e às vezes a gente fala assim, achei que foi raso hoje. Achei que podia ser mais profundo. Mas na verdade nem o raso a gente vive. O pouco que a gente sabe dele. Sabe que o Espírito Santo é para convencer do pecado, da justiça e do juízo, que Ele é o Consolador, que Ele é o encorajador, que Ele é o que veio para guiar. Mas não deixa Ele guiar, encorajar, convencer dos seus pecados, do que você precisa sobre justiça, sobre o juízo, sobre a sua vida. Então, sem medo de dizer isso, eu e você, a gente sabe mais do que a gente precisa. Hoje, já. Não precisava parar para estudar hoje. O que a gente precisava era deixar Ele agir mais. O que a gente precisa é deixar Ele, dar espaço para Ele. Toda a nossa transformação, toda a nossa regeneração, tudo aquilo que você já melhorou. Você melhorou alguma coisa desde que Jesus entrou na sua vida? Pensa sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Não gosto muito de fazer esse exercício não, porque meu passado é... O negócio não é bonito não, mas vamos pensar sobre o seu passado. Pensar no meu não, pensa no seu. O que mudou na sua vida desde que Jesus entrou? Pensa, o que mudou? Toda a mudança, toda a regeneração que já aconteceu na sua vida é fruto do trabalho do Espírito Santo. Toda mudança que precisa acontecer só vai acontecer se você der espaço para o Espírito Santo te convencer do seu pecado, te convencer das mudanças que precisam acontecer e te encorajar como encorajador para que isso aconteça. Quando deixamos o Espírito Santo nos conduzir, Ele nos leva a quem deveríamos ser. Sabe? Então, eu queria perguntar para você, o que você já faz? Ou o que você deveria fazer do que você já sabe? O que você já sabe que você não faz ainda? Quando o Espírito Santo, Ele fala, Ele aponta para o alvo do seu destino. Então, quando o Espírito Santo fala alguma coisa da sua vida, Ele vai apontar para onde você deveria ir e qual é o seu alvo, para onde você tem que ir. Não para o alvo do seu desejo. Eu sei que esse negócio é transmitido pela internet e é gravado, o que é um perigo. Eu vou contar uma história. Eu não era dessa cidade aqui não. Eu era líder de um pequeno grupo na minha igreja. E uma das meninas do pequeno grupo marcou um horário comigo. Eu vou me arrepender de estar contando isso, eu tenho certeza. Será que é o Espírito Santo falando para eu não falar? Tá vendo? Ó? E marcou um café. Já foi. Vai dar ruim. Não tem como falar que perdeu e não postar? E daí chegou lá, eu achei que era um aconselhamento, que tinha acontecido algum problema. E eu ouvi a seguinte frase: Deus me falou. E eu quero fazer uma pergunta para você, se você também passa por isso. Quando alguém te fala, Deus me falou, como é que você responde? Como é que você questiona? Deus falou, meu filho. E daí a pessoa falou assim, Deus me falou, eu falei, Deus me falou que eu tenho que ir para a China, Deus me falou, deve ser uma coisa assim, né? Sabe quando o seu cérebro pensa 1 milhão de coisas em segundos? E daí completou a frase, que você é o homem da minha vida. Deus te falou isso aí. Falou. Eu falei, mas Deus não falou comigo não. Falou nada ainda.
quando o Espírito Santo falar com você, ele vai apontar para o destino, para o alvo que ele tem para a sua vida, não do seu desejo. Porque a gente também quer espiritualizar, e daí a gente fala que Deus falou, que o Espírito Santo falou, aquilo que a gente quer que aconteça. Aquilo que a gente quer fazer. Ai, Jesus, essa pessoa não vai assistir esse vídeo. Não é de você que eu estou falando, não é. Você que está assistindo aí, não é. Aconteceu 2 vezes isso. Agora o que acontece é que o Espírito Santo já habita em nós, não é que porque eu preciso, ele já está aí. E a gente ignora. A gente decide deixar para lá essa informação. Porque a gente também não quer muito, né? A gente não gosta de ouvir não, a gente não gosta de ser confrontado, a gente não gosta quando alguém aponta algo que a gente precisa mudar. Você conhece alguém que deixou de ser amigo de outra pessoa porque a pessoa falou a verdade? Então, só que essa pessoa mora dentro de você. E daí como é que você faz? Põe um silver tape espiritual na boca do Espírito Santo? Você ignora. Deixa para lá. Não preciso dele. Francis Chan disse assim no seu livro: muitos de nós temos a tendência de nos considerar razoavelmente capazes de viver bem segundo os padrões desse mundo, sem qualquer ajuda do Espírito Santo. O que a gente acha é que a gente consegue viver bem sem ele. Mas o detalhe é, segundo os padrões desse mundo. Quais são os padrões que você quer viver? A escolha é sua. O livre-arbítrio, ninguém vai tirar de você. Mas dizer que quer viver segundo os padrões de Deus, sem estar disposto a ser guiado pelo Espírito Santo, é uma incoerência. E se a gente quer deixar de ignorá-lo, nos leva ao segundo ponto, que é: precisamos ser intencionais. Não é uma coisa que vai acontecer assim, eu vou dormir e vou acordar pessoa mais espiritual centralizada do mundo. Vou falar bom dia lá, Bachuri, cantas nevas. Como vai lá sua mãe? Você precisa ser intencional. Como você é intencional para todas as coisas que você faz na vida. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala que o exercício físico até tem algum proveito, mas dedique-se na devoção, porque isso vai ter um fruto melhor. Exercite-se na devoção. Eu peguei um texto que ele escreve para Timóteo, para usar como exemplo de algo que eu quero falar para você, que está em 1 Timóteo 6, de 11 a 12. Fala assim: você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más, busque a justiça, a devoção e também a fé e o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Eu peguei esse texto, porque veja que quando Paulo vai dar conselho para aquele que ele considerava o seu filho na fé, ele fala: fuja, busque, lute, apegue-se. Ele dá conselhos de ações práticas, e o que eu quero te dizer é que você deve ter ações práticas em relação à sua vida com o Espírito Santo. Que você deve intencionalmente fazer coisas. Eu quero te dizer, coloque Deus na sua vida, submeta seus desejos a Ele, abra espaço na sua agenda para ouvi-lo. Se eu pegar a sua agenda hoje, quando é que tem lá o seu tempo com Ele? Deixe Ele guiá-lo em seu caminho. Dependa dEle, mas faça a sua parte, dê espaço. Cria um espaço para que Ele possa falar, para que Ele possa te conduzir. Submeta a Ele os seus planos, os seus desejos. E daí, de repente, você pode falar:
Mas eu não fiz nada disso até hoje. Já estou aqui com 35 anos, vendo o que eu não podia vir. E agora? Sinto culpa? Sinto remorso? Já escolhi um monte de coisa, já estou de mão dada com a menina aqui, pensando, Espírito Santo, eu caso ou não caso agora? E tem os outros pedindo, Espírito Santo, por favor, revela para alguém que sou eu. Se alguém te chamar para tomar um café e começar falando assim, Deus me fala só um minutinho aqui que eu já volto aqui. Quero te dizer, o passado já passou. Certo? O passado já passou. Olha que frase bonita. Frase aqui posta foto com frase, né? Olhando para a luz assim. O passado já passou. Posso nem postar em rede social, tá de jejum de rede social essa semana. Não se preocupe com o seu passado. Quanto você ignorou ele, o quanto isso já passou, o quanto você decidiu colocar o silver tape na boca dele ou no seu ouvido. Decida viver hoje ou a partir de hoje. Decida se relacionar com o Espírito Santo de agora em diante. Decida desenvolver uma relação com alguém que já habita dentro de você. Sabe, Jesus fala para os discípulos, eu tinha tanta coisa para revelar para vocês, eu tenho tanta coisa que eu queria falar para vocês, mas vocês não podem suportar isso. Mas eu vou enviar alguém que vai lhes revelar, deixa ele revelar para vocês as verdades eternas, verdades sobre a sua vida, verdades sobre o reino de Deus, verdades sobre o futuro, verdades sobre o seu destino. Talvez respostas de coisas que você tem perguntado e não tem deixado ele responder. Porque a gente é tão bom em fazer monólogo com Deus. A gente é tão bom em fazer a lista de toda a nosso wish list gospel. Não é? Deus, eu quero trocar o meu carro para dar carona para os meus amigos no sábado. Deus, me envia até os confins da terra e começa por Nova York. Em vez de dizer, Deus, me envia para algum lugar, para onde é? E deixar ele falar. Começa a partir de hoje. Eu acho tão bonito, de verdade, e eu vejo isso várias vezes, que o valor, que a bandeira do Área Mais é conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Não é lindo? Que essa é a bandeira, que essa é a causa. Conhecer Jesus e torná-lo conhecido. E eu quero te dizer que é impossível você conhecer Jesus e torná-lo conhecido sem o Espírito Santo. Não tem como. Então, se você fez dessa causa, a causa da sua vida, você não tem como fazer isso sem o Espírito Santo. Atos 1:8 fala, vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E então serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quando eu decido ser uma testemunha de Jesus, automaticamente eu decido ir no poder do Espírito Santo. O poder que ressuscitou Jesus. É nesse poder que eu vou. É nesse poder que eu vou lá para minha casa. É nesse poder que eu vou ser testemunha de Jesus lá na UNB. Quem é que faz o UNB? Levanta a mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ali é só no poder do Espírito Santo. É nesse poder que eu vou para o meu trabalho. É nesse poder que eu vou ser testemunha até os confins da terra. Não conheço um lugar que as pessoas vão tanto para vários lugares do mundo como aqui em Brasília. Quem conhece alguém que já foi fazer um doutorado ou um mestrado, alguma coisa em algum lugar fora do Brasil? É impressionante, não é? Quem sabe
para onde Deus vai te enviar para ser testemunha dele. Se você é enviado para ser testemunha dele, é no poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder que pode ressuscitar os mortos. Então eu quero dizer para você que você será enviado a curar, a testemunhar, a falar, a viver. E daí você fica desesperado e fala: meu Deus, mas eu vou falar o quê? A Bíblia fala que você não precisa se preocupar, que é Ele que vai colocar as palavras certas nos seus lábios, que você vai saber o que falar, se você se relaciona com Ele, se você dá espaço para Ele, se você convida Ele a fazer parte, se você deixa Ele transbordar. Quero ler um texto com você. Você trouxe sua Bíblia, você pode abrir em Gálatas 5. A partir do versículo 16. Fala assim, vamos comparar, tá? Enquanto eu leio, você pensa na sua vida. Pensa aí, fala assim, onde que eu estou me encaixando aqui? Quais são as evidências da minha vida? Por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. E essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Se você não se enquadrou em nenhum, é os outros pecados semelhantes, ok? Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Quais as áreas você precisa submeter ao Espírito? Quais os frutos você tem dado? O que eles indicam? Sabe que tem coisas que a gente não vence na vida só porque a gente não submeteu a Ele? Quero te contar que todo mundo aqui tem uma área de sensibilidade, uma área difícil, uma área de tentação. O pastor Gilberto uma vez falou assim: você já imaginou, imagina comigo aqui agora, se os seus pecados e os seus pensamentos pudessem ser projetados nessas TVs? E todo mundo visse? Fiquei pensando, Deus me livre e guarde. Porque todos nós temos áreas de ajustes. O problema é que a gente acha que a gente pode esconder de Deus. Porque a gente tem vergonha de coisas que a gente luta. Ou até que a gente faz. Mas um único que pode te conduzir a uma regeneração, um único que pode te encorajar, te fortalecer para sair dessa situação é o Espírito Santo. É só Ele que pode te convencer que você não está certo.
É só Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A opinião de muitas pessoas não pode convencer. Ele é o único. Queria que você colocasse sua vida diante dele agora. Queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu vou fazer um exercício com você. A gente vai fazer um exercício prático. O Espírito Santo já habita em nós. Se temos Jesus, somos a habitação dele. E é Ele que pode falar aos nossos corações. É Ele que pode nos revelar se há algum caminho mau, algum ajuste. Alguma área que ainda não submetemos a Ele, que ainda não entregamos.